Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é domingo, dia 4 de julho. Aqui no Brasil nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Festa que é celebrada no dia 29 de junho, mas aqui no Brasil, para facilitar a participação das pessoas na celebração da missa, é transferido para o domingo seguinte, ou seja, hoje, dia 4 de julho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, nós contemplamos aqueles apóstolos que foram as colunas da igreja. Paulo, que não viveu como discípulo na época de Jesus, mas que se encontrou com o Mestre depois e que se tornou o grande apóstolo das nações, dos gentios, dos pagãos, o grande evangelizador dos primeiros séculos. E Pedro, que recebe um destaque especial no Evangelho de hoje, em que ele recebe essa missão de Jesus, de ser a pedra, de ser a rocha firme sobre a qual Jesus iria construir a sua igreja. Por isso, hoje nós celebramos também a nossa igreja, a Igreja Católica, que foi fundada pelo próprio Jesus nesse Evangelho que nós ouvimos, que foi fundada sobre esse alicerce que é Cristo e sobre as colunas da fé dos apóstolos. Essa igreja que, como o próprio Jesus disse, ia ser alvo dos ataques do inimigo, mas que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre essa igreja. Igreja que tem um pastor aqui na terra, que é Pedro para nós. Jesus que coloca Pedro à frente dessa igreja para guardar a unidade, para ser o elo entre o céu e a terra, ligando e desligando. Por isso hoje, na festa de São Pedro, nós celebramos também o dia do Papa e queremos meditar sobre essa figura tão importante no sentido espiritual para nós cristãos católicos. O Papa que é Pedro, o Papa que é esta pedra, esta rocha que é o responsável por pastorear o rebanho da Igreja de Cristo a ele confiado. O Papa que é o defensor da nossa doutrina, que é o nosso guia espiritual, que é esse elemento de unidade, porque a Igreja que está espalhada no mundo todo se encontra na pessoa do Papa. Por isso, hoje nós reforçamos e renovamos a nossa fé católica. Obrigado, Senhor, pela Tua Santa Igreja, feita por nós, pecadores, mas Igreja que é santa, porque é o corpo de Cristo, que é a nossa cabeça. Igreja que é pastoreada por aqueles representantes que o Senhor colocou à sua frente. Hoje nós agradecemos pelo Papa Francisco, escolhido de Deus, enviado para essa missão tão pesada,
Eu fico imaginando o peso que o Papa leva sobre os seus ombros. Às vezes eu, à frente de uma paróquia, tenho que lidar com tantas situações, com tantos problemas. Eu imagino o Papa, não é verdade? Com tantos problemas a serem resolvidos na igreja do mundo todo. Então, como ele sempre nos pede, rezemos pelo Papa, rezemos pelo nosso pastor, rezemos por aquele que representa a unidade da igreja. Nada de críticas, nada de julgamentos, porque o Papa é isso, é aquilo, disse aquilo, mas que nós o defendamos, que nós o amemos como nosso pastor, como o representante de Cristo aqui na terra, como Pedro para nós hoje. No dia do Papa, as nossas orações a Ele, a nossa unidade a Ele, a nossa fidelidade ao nosso pastor, que é Cristo, que é Pedro para nós aqui na terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, desça sobre a nossa igreja, desça sobre você, sobre a sua família no dia de hoje. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e fique com Deus.